Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou a Giovana e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Bate-Papo Cristão. Hoje nós estamos aqui com a irmã Márcia. Ela vai nos contar um pouquinho da trajetória dela, sendo que ela foi aprisionada pelas drogas. Ela já foi usuária de drogas e hoje nós estamos aqui para saber um pouco da experiência da vida dela e como que Jesus libertou ela dessa vida. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Bate-Papo Cristão. Hoje nós estamos aqui com a dona Márcia. Boa noite. E ela vai nos contar um pouquinho da trajetória da vida dela, né? Dona Márcia, você poderia se apresentar e contar um pouco sobre quem você era antes de conhecer as drogas? Eu sou a Márcia Arruda, sempre trabalhei com restaurante, né? Já tive mecânica de moto, fui casada há 17 anos com o pai da minha filha. E antes de conhecer as drogas, sempre trabalhei, sempre tive uma vida normal. E após isso, algumas coisas foi decadência, algum relacionamento meio conturbado, com muitas brigas, com muitas coisas, e assim foi se levando a vida um pouco. Como foi seu primeiro contato com as drogas? O que despertou a sua curiosidade em experimentar? O meu primeiro contato com as drogas foi em relação a uma pessoa com quem eu estava, e essa pessoa usava droga, e eu gostava muito dessa pessoa, então eu queria estar muito perto dessa pessoa, porque essa pessoa ficava muito longe de mim. Então, como eu queria estar perto, eu quis fazer tudo o que ela fez. E aí, então, eu fui influenciada de uma maneira, né, não forçada, mas influenciada sim. E comecei a usar droga junto com esta pessoa. Tá, então foi uma pessoa te influenciou. Sim. E isso foi algo que surgiu espontaneamente, essa decisão? Ou ela meio que te obrigou? Não, ela me ofereceu, te ofereceu. Né, e eu aceitei. Então, mas pelo convívio que a gente já tinha, porque eu ia em todos os lugares que ele ia, ficava perto dele e viam eles fumando a droga, eu acho que eu já estava me intoxicando só com o cheiro da fumaça, tudo, e não estava me dando conta disso, né? Então, a partir do momento que ele me ofereceu, então, acho que o meu eu, que já estava influenciado com isso, aceitou. Então, eu aceitei quando ele perguntou se eu queria usar. Entendi. E quando você reconheceu o vício, né? Em que momento você percebeu que já estava viciada? Houve um certo ponto que você parou e pensou, nossa, eu já estou totalmente entregue. Sim, quando a gente foi embora daqui do campanário, aí eu fui pro sítio Joaninha, que hoje é Eldorado, e de lá a gente foi para a Zona Leste. Tinha um barraco lá. Então, quando a gente chegou lá, não tinha nada nesse barraco. E aí, o que mais começou a me questionar dentro de mim, se era a vida que eu queria, era as formas com que a gente estava vivendo, de que forma a gente estava vivendo. Porque quando você está na droga, as pessoas não pensam o que vão fazer, então fazem várias coisas erradas. Eu não cheguei a me prostituir, né? Porque a gente tinha uma fidelidade entre eu e ele, que eu não sairia com outras pessoas. Mas eu cheguei a pegar comida da rua para comer, comida do lixo de feira para comer, porque nós não tínhamos nada dentro de casa. Porque a droga em si, ela não deixa você pensar em mais nada. Ela te anestesia, ela te tira teu sentimento, ela tira os teus sonhos, ela tira tudo de você. Então você chega uma hora assim que parece que você não é ninguém. Você simplesmente está ali. E cada dia mais querendo usar mais e mais e mais, uma forma muito compulsiva, sabe? Sim. E como que isso afetou, assim, a sua vida pessoal? Primeiramente, eu me tornei uma pessoa que eu pesava 82 quilos, eu cheguei a pesar 15 quilos. Eu tinha mais pele e osso do que mesmo carne. E a primeira situação que eu vi foi quando a minha família queria me ajudar
E eu não quis a ajuda da minha família. Eu recusei a ajuda da minha família porque eu amava demais esse cara. Eu queria muito ficar com ele. E eu achava que um dia eu poderia tirar ele dessa vida, sendo que eu já tinha me embarcado nessa vida com ele. É umas coisas assim que a gente pensa que hoje não faz muito sentido, mas na época fazia um sentido, né? Você querer tirar uma pessoa da droga e você está se drogando com ela, né? É muito difícil. Então foi uma parte assim, muito difícil para mim. E eu me questionava, eu chorava, eu sentia a falta da minha família, das minhas filhas. E você se lembra de um momento marcante que refletiu a perda de controle, assim, sobre as drogas? Sim, quando ele começou a fazer coisas, pegar as coisas das outras pessoas, né? E aí eu tinha que ajudar ele a carregar as coisas. Então, quando você se torna parte de uma coisa, você é cúmplice daquilo que a pessoa está fazendo. E meu coração doía, porque eu sentia que não era aquilo que eu queria fazer. Mas como eu estava na companhia dele, então eu ia junto com ele. E chegou um momento assim que eu olhei, nós estava dentro do barraco e tinha uma corda. Eu não sei se aquela corda era para ele se enforcar ou era para mim me enforcar. E naquele momento eu subi em cima de uma cadeira, cortei aquela corda e lembrei de fazer uma oração. Eu fiz uma oração, a gente deitou e dormiu. Mas o principal situação marcante mesmo foi um sonho que Deus me deu. Mesmo eu estando na droga, Deus me usou neste sonho. Deus me mostrou que se eu continuasse nesse sonho ele me mostrou que se eu continuasse nas drogas, eu ia acabar me prostituindo com vários homens. Porque ele me mostrou o próprio parceiro meu me entregando para uma fila de 50 homens. Nossa. Então, esse sonho que Deus me deu, que eu sabia que era de Deus porque eu vi um anjo e o anjo falava comigo. Não vi o rosto do anjo, mas vi assim uma figura muito branca falando comigo. E eu acordei chorando muito mesmo. E eu contei esse sonho para ele, ele se assustou. Talvez fosse alguma coisa que ele estivesse planejando e Deus já estava me mostrando então. E sobre a sua família, será que você poderia nos contar como que a dependência afetou o seu relacionamento com a sua família? A minha família nunca me abandonou. Eu que abandonei eles. Minha família sempre queria me ajudar, me internar, tirar eu daquela vida, tirar eu da vida deste homem, fazer eu voltar para casa. E eu é que recusei todos os pedidos das minhas filhas, que eram pequenas, da minha mãe, das minhas irmãs, do meu filho. Então eu tenho 4 filhos. Eu tenho 2 casados e 2 solteiras. Então ali não tinha amor pela família, não tinha amor pela mãe, não tinha amor pelo filho. A droga é uma coisa que ela anestesia seu sentimento. Você não sente dó e nem amor por ninguém. E em algum momento você se deu conta da situação em que você estava vivendo? Como foi a experiência de estar na rua e se sentir perdida? É muito massacrante, porque o tempo que a gente está na rua, que a gente mais catava as coisas, eu tinha um lugar para dormir, né? Apesar disso, eu tinha um lugar para dormir. Mas eu andava mais na rua do que mesmo nesse lugar, porque você tinha que ficar pegando as coisas para você arrumar dinheiro para você comprar a droga. Então, a necessidade de usar a droga é muito estressante, porque se você não consegue o dinheiro, você acaba ficando nervoso, você fica irritado. É uma situação assim que acaba com o seu ser. Entendi. E depois disso tudo, né, virando totalmente o contexto da história, você virou a chave. Como que foi virar essa chave, se sentir liberta e principalmente ter um encontro com Deus? A chave foi assim, depois que eu sonhei, tive esse sonho ficou muito na minha cabeça, então eu fiquei muito pensando, e eu pensava muito em Deus. E aí, num dia eu acordei de manhã, 3 horas da manhã, e coloquei o joelho no chão, meu rosto no chão, e comecei a orar, clamar a Deus que eu queria sair dessa vida, que eu não queria mais ficar nessa vida, porque essa vida não era mais para mim, e que eu queria que Deus me trouxesse de volta para minha casa, que me trouxesse de volta para minha família, que devolvesse as minhas filhas
para mim, porque são as coisas que eu mais amo na vida, são meus filhos. E aí, nesse dia eu abri a Bíblia, li uma passagem de Jó, foi onde eu fiz a minha conversão. Ali eu aceitei Jesus, eu fiz o meu próprio juramento, pedi para Deus me perdoar de todo o coração, que eu estava arrependida mesmo, que eu não queria mais estar naquela vida, e pedi para Deus que Ele me tirasse dali, que Ele me fizesse um milagre, porque eu não tinha 10 centavos para pegar um ônibus. E nesse dia eu li a passagem onde Jó, ele se rasgava as vestes e se tornava nas cinzas, e eu vi que era um sacrifício que Jó estava fazendo, por amor a Deus. Então eu falei assim, o meu sacrifício vai ser eu cortar os meus cabelos. Então eu tinha o cabelo muito comprido, eu cortei os meus cabelos, só não raspei porque eu não tinha uma lâmina para raspar, mas eu cortei meus cabelos muito curto e disse assim, Senhor, eis aqui toda a minha vaidade da minha vida. O Senhor me tira desta vida, me leva para casa, e desde quando isso acontecer na minha vida, Senhor, eu nunca mais vou deixar de seguir o Senhor. Então essa chave foi a principal de toda, ter uma fé que Deus vai te tirar dessa vida. E quando eu não tinha dinheiro para vir embora, eu pedi dinheiro para vir embora, ninguém me arrumou. E uma senhora me deu uma passagem. E essa passagem, eu cheguei até São Caetano, só que eu precisava de R$1 para chegar para Diadema. E aí foi aonde que eu tive realmente a visão que Jesus me amava de verdade, porque chegando ali, eu comecei a chorar, porque eu não queria voltar para trás, medo também de sofrer represária. E eu cheguei naquela estação ali, naquele terminal de ônibus, e pedi para todo mundo R$1 só para me passar a catraca, e ninguém quis me dar esse R$1. E aí o moço trocou de lugar, né, que fica com os rádios, né, e falou assim, meu supervisor pediu para você subir a escada rolante e procurar por ele lá em cima. E eu subi chorando, porque quando a gente está no mundo das drogas, a gente tem muito medo, tudo é medo. Tudo provoca medo na gente. E eu falei, Senhor, eu não fiz nada, vou ser presa, tinha policiais lá. E ali eu comecei a chorar muito. E eu subi. Aí o Senhor falou assim, ele estava com um copo de café, um pão, tomando leite. Daí ele falou assim, eu estava aqui fazendo as minhas orações matinais, falando com o meu Senhor. E ele falou que ia vir uma moça dos olhos verdes precisando de R$1 para ir embora para casa. E nessa hora eu senti que Deus realmente me amava e que Deus estava me tirando dali para mim nunca mais voltar para este lugar. Porque como é que você pode viver uma experiência com Deus dessa forma? Deus colocar alguém e te falar, descrever você e falar, você precisa de R$1, sua passagem está paga, pode ir para sua casa. Como que ele sabia que eu queria voltar para minha família? Sabe? Então essa foi a chave, a fé em Deus e Deus provar o amor dele por mim. E como que foi a experiência quando você se sentiu totalmente libertada e transformada? Eu fui para casa da minha família, eu passei o Dia das Mães com a minha família. E após o primeiro domingo de maio de 2018, eu fui para uma igreja e comecei então a entrar na palavra de Deus, seguir a palavra de Deus. Eu vim de uma igreja de células, ela chama Tabernáculo de Vida, que é de Hortolândia, pastor Elaine. E depois eu conheci a Assembleia, que eu voltei para cá, para o Campanário. A Assembleia é a que mais me chama, a que eu mais me sinto em casa, é a Assembleia. Então eu procurei uma Assembleia e comecei a frequentar a Assembleia. Eu mudei para cá, né, tem pouco tempo, para essa rua, conheci aqui a igreja Assembleia do Pastor Pedro e continuei aqui. Mas antes de eu vir para cá, eu me batizei nas águas, consegui me batizar nas águas e foi um encontro muito bom, porque quando eu batizei nas águas, o Espírito Santo também me batizou e eu achei assim que eu não era digna de
de receber o batismo do Espírito Santo. E ali Deus me confirmou mais uma vez: filha, eis o caminho que você tem que andar. Você agora está em casa, está com sua família, está no braço do Pai. O braço do Pai é meu Jesus. Amém. E o que você acha? O que mudou assim em você depois desse encontro? Mudou muita coisa. Mudou minha maneira de pensar, minha maneira de ser, minha maneira de agir, a minha maneira de interagir com as pessoas no meu trabalho. Eu estou sempre falando de Deus, eu estou sempre orando, eu estou sempre consolando. E eu procuro muito ser amiga das pessoas e mostrar para ela que o caminho que a gente vive hoje é Jesus, e sem esse caminho não há outro caminho. Não tem como resolver todos os problemas, não tem como resolver todas as doenças, mas Jesus está ali e Ele é o único que pode fazer o impossível. Ele fez o impossível. Eu digo, eu estou já há 7 anos convertida, há 3 anos batizada nas águas, e eu nunca mais senti vontade de colocar droga, nem bebida. Posso passar perto, não sinto vontade. E eu sinto uma compaixão quando eu vejo as pessoas usando isso, porque eu sei, eu olho para elas e eu falo assim, dentro de mim: eu consegui sair, você também pode sair, é só você conhecer Jesus. E qual que é o conselho, uma reflexão que você deixaria para jovens, pessoas que estão na mesma causa, que se sentem atraídos, sentem vontade de conhecer as drogas? Olha, eu aconselho que vocês não vá para esse caminho. Vocês procurem uma pessoa, conversem com uma pessoa, de preferência uma pessoa evangélica que vai te dar muitos conselhos, porque às vezes dentro de casa a gente já tem um pai problemático, uma mãe problemática, leva o jovem a usar droga, e não é o bom caminho. Não é só porque é a droga, porque ela vai te trazer muitas coisas, muita doença, que mais para frente você pode não ter cura, porque são doenças que acabam com rins, acabam com tudo que tem dentro de você, acaba com o seu pulmão, além de acabar com seus sonhos de jovem, ou até que homens também que estão nesse meio, né? Acaba com o casamento, acaba com a família. Então, eu aconselharia a se aconselhar com alguém que tenha um entendimento, uma sabedoria, que tenha algo para dizer, além daquilo que os pais da gente dizem: ah, você não presta, você está dentro de casa usando droga. Não vai por esse lado não, porque não é um bom caminho. Esse caminho não é um bom caminho. E aqueles que já estão entregue às drogas, você deixaria algum conselho para eles voltarem atrás dessa decisão? Eu deixaria um conselho, sim. Vocês que já estão nesse meio desse caminho, que vocês acham que vocês não têm volta, vocês têm volta. Eu sou prova viva disso. Eu consegui minha família de volta, eu consegui meu emprego de volta. Eu trabalho num restaurante, sabe? Sou muito bem elogiada pelas coisas que eu faço. Eu sou guarda-manger, que eu nunca achei que eu ia ser isso na minha vida. Pretendo fazer faculdade de teologia, pretendo fazer faculdade de gastronomia. Eu tenho sonhos, construindo sonhos. E vocês também podem fazer isso. Então, basta vocês terem um pouquinho de vontade e um pouquinho de fé. Fala assim: eu vou conseguir. Ela conseguiu, eu vou conseguir. Mas você não vai conseguir sozinho. Você vai conseguir com Jesus. A palavra firme na sua vida é Jesus. Senhor, eu quero sair dessa droga. Me ajuda. Senhor, coloca pessoas no meu caminho que pode me ajudar numa internação. Procura uma internação. Se interne. Se você não consegue só com a palavra de Deus, procure uma internação, porque às vezes a pessoa está muitos anos na droga. Eu fiquei pouco tempo, mas esse pouco tempo desvastou a minha vida, que quase que eu morri com 15 quilos. Então, eu falo para vocês, eu consegui, vocês também vão conseguir. Procura Jesus, procura uma pessoa da igreja. Fala para alguém: gente, eu quero sair dessa vida, me ajuda, eu quero ir para uma clínica, eu quero me tratar. Deus vai colocar anjos na vida de vocês. Deus vai colocar anjos como pessoas. O que é a sua vida hoje, após essa transformação? O que a fé de Deus significa hoje e significou para você? A fé de Deus
Significa muito para mim, porque hoje tudo que eu faço, eu coloco Deus primeiramente na frente. Tudo que eu preciso resolver, eu deixo para Ele resolver por mim, porque é o melhor caminho que eu encontrei e eu tenho me sentido muito bem. Deus tem me dado muitas maravilhas. Hoje eu recebi uma boa notícia, minha mãe sofrendo de câncer, desenganada pelos médicos, e eu pedi ao Senhor que eu queria que minha mãe voltasse para casa e que ela ficasse em casa. E hoje houve um milagre, ela está em casa hoje. Então, a fé de Deus, para mim, é tudo na minha vida. Sim, e você tem algum desejo, assim, para o seu futuro, algum plano para ajudar pessoas que passaram e passam por isso, são aprisionadas pelas drogas, se sentem dependentes? Eu tenho um sonho de ser missionária, né, para levar a palavra e ser dona de um restaurante, uma franquia de marmitex, e nesse restaurante eu quero arrumar um local onde eu possa ter banheiros, possa ter roupas e dar banho nessas pessoas, colocar alguém para cortar o cabelo, cortar as unhas e colocar eles para sentar na mesa e comer como um cliente, né? Cuidar dessas pessoas com amor, com carinho, porque essas pessoas, além da palavra que a gente leva, elas precisam sentir que tem vida nelas. E elas não se sentem com vida, elas se sentem como um lixo, porque eu me senti como um lixo quando eu estava E eu ouvi muito isso, que eu era um lixo. Então, as pessoas estão acostumadas a ouvir essa palavra lixo. E quando você leva dessa forma, não só o alimento e a palavra, mas também um gesto que a pessoa possa sentir, poxa, eu sou importante. Então ela se conecta com Deus rapidamente, porque quem está levando isso, ela é uma pessoa que é de Deus, é uma pessoa que está nos planos do Senhor, na obra de Deus. Sim. E você, com a mentalidade que você tem hoje, como que você se sente, assim, pregar para pessoas que estão na mesma situação que você esteve algum dia? Então, a gente leva o alimento, a gente leva a palavra, a gente pergunta se precisa de uma oração, a gente quer saber qual é o sonho da pessoa, se ela quer sair dessa vida, se isso impede ela dela aceitar Jesus, ter uma vida com Cristo, conhecer, ter um encontro com Deus. Essa é a verdadeira missão da gente, né? E aqui em João 8, eu vou deixar um versículo para essas pessoas que diz assim: porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. E nas drogas ele faz tudo isso com a gente. Mas em João 8, no versículo 36, diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu era escrava de Satanás, na mão de Satanás. Eu resolvi dar a volta por cima, aceitando Jesus, colocando Jesus na minha vida, e hoje eu estou aqui. Minha família está comigo, minhas filhas, minhas netas, e eu estou seguindo o caminho da evangelização junto com a minha igreja. Amém. Bom, pessoal, foi isso, o nosso podcast cristão, bate-papo cristão com a irmã Márcia, onde ela já foi, infelizmente, aprisionada pelas drogas, mas hoje ela é liberta e salva, né? E para deixar alguma conclusão, você quer falar alguma coisa? Que vocês, quando encontrarem alguém que estiver evangelizando, perguntando se vocês querem algo, aceitem Jesus. Porque ao aceitar Jesus, tudo Deus transforma, tudo Deus restaura, Ele traz vida, Ele traz sonho, Ele te devolve família, Ele te devolve filhos, Ele te devolve casa, Ele devolve até as empresas que muitas pessoas perderam, porque tem advogado e juiz nessas drogas. Não são só pessoas pequenas, são pessoas grandes que perderam muita coisa. Então, a única coisa que eu digo para vocês, o verdadeiro caminho é Jesus. E temos que ter fé. Fé, muita fé, força de vontade. Mas temos pessoas na rua dando essa força, não recusem essa força, abram os braços do coração, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se você tiver fé, a fé move montanhas. Amém. Se você pedir de coração aberto, Jesus vai te tirar dessa vida e vai te dar coisas inimagináveis. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso podcast
Bate-Papo Cristão. Tchau, até o próximo. Paz do Senhor. A paz do Senhor.